Olá, amigos que acompanham aí o trabalho do IGESE. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live em períodos de quarentena, em tempos de pandemia, e nós aproveitando o tempo aqui, não é, para aprendermos juntos, para realmente aproveitar o nosso tempo com conteúdo edificante, que vai com certeza nos ajudar aí no nosso processo evolutivo. Hoje nós estamos felizes porque está conosco aqui o professor Severino Celestino, que eu tenho certeza que a maioria já conhece, mas daqui a pouquinho ele vai se apresentar melhor, vai falar um pouco mais sobre o trabalho que ele realiza, e tendo a companhia também do nosso irmão aqui de Vianópolis, do Antônio Gomes Júnior, que é o Toninho. Gente, boa noite, Severino, bem-vindo, viu? Uma alegria ter você aqui conosco. Boa noite, Ivana, a alegria toda nossa, querida. Aliás, não é um encontro, é um reencontro, né? Eu já estive com você, conheço seu trabalho, já assisti conferência sua aí em Goiânia, trabalho bonito, tem muita coisa, aprendi muito com você, parabéns pelo seu trabalho. Toninho, seja bem-vindo, meu querido, é também um prazer estar aqui com vocês e os demais irmãos que conosco estão sintonizados, que buscam um Cristo ligado a uma verdade que liberta. Não pode existir casamento melhor do que o Evangelho e o Espiritismo. Então, estamos aqui para trocar, não é? Trocar algumas ideias. Não sou enciclopédia, sou muito consciente dos meus limites. Eu sou um eterno aprendiz, sou um eterno estudioso. Eu nunca me satisfaço com o que sei, porque acho muito pouco, eu sempre quero mais, porque, na verdade, o conhecimento é infinito. Mas Jesus disse que a gente deve buscar a verdade, porque só ela nos liberta. Tá certo, é isso aí. É verdade, estamos aqui juntos querendo saber dessa verdade. Toninho, boa noite, seja bem-vindo, obrigada, viu, por estar conosco aqui nessa noite. Boa noite, Ivana, boa noite, professor Severino Celestino, é um prazer estar com vocês, e boa noite também para todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Web Rádio Fraternidade. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Ainda que virtualmente, né, Ivana? É verdade. Toninho, você podia fazer uma prece para nós, para começarmos bem a nossa atividade? Vamos lá, então. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus. Divino Mestre Jesus, nós queremos agradecer por esse momento em que estamos reunidos, ainda que à distância, em seu nome, Jesus. Nós estamos reunidos em pensamentos e pedimos que nos proteja a todos nós, que clareie as nossas mentes e abra os nossos corações para esses ensinamentos que iremos receber hoje. Nós estamos imensamente agradecidos por isso, Senhor. Que a sua paz possa permanecer com toda a humanidade, especialmente nesse momento em que muitos passam por inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades. Muito obrigado, Senhor, e que possamos ter um bom estudo, um estudo com bastante proveito, um estudo bastante produtivo. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Severino Celestino, queria que você falasse um pouquinho para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí. Eu sei que muitos já te conhecem, outros talvez nem tanto. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e por que esse tema, Espiritismo e Evangelho. O que tem a ver o Espiritismo com o Evangelho? Está contigo a palavra. Boa noite a todos. Obrigado pela receptividade, pelo carinho, vocês que me escutam. Mas eu sou egrégio da Igreja Católica, eu sempre fui muito ligado a Jesus e ao Evangelho. Mas hoje, como espírita, eu digo para você, eu não concebo, não cabe na minha cabeça, espiritismo sem Evangelho. Na verdade, a grande ponte entre a religião católica e o espiritismo foi o Evangelho. Foi o próprio Jesus que me trouxe o suporte de que eu esteja aqui hoje com vocês falando de uma doutrina que, se nós juntarmos as 3 revelações, nós temos a primeira personificada em Moisés, que veio com todos os profetas
preparar a segunda revelação, que foi a chegada do Cristo entre nós, que deixou esse manancial de exemplo, de amor, de libertação, de racionalidade, de perdão, de afabilidade, de amor incondicional. E depois, ainda nas suas despedidas, nos promete um Consolador. E esse Consolador vem sob a égide do Espírito da Verdade, mas com a racionalidade, com a coordenação do grande mestre leonês, pedagogo, Hipólito Léon Denisard, que é o nosso querido Allan Kardec. Então aqui eu termino como um espírita falando, mas eu comecei a minha história com a doutrina espírita pelos fenômenos mediúnicos, pela uma grande obsessão. Eu costumo brincar que naquela época eu estava muito obsediado, mas hoje eu ainda continuo, só que menos, de forma que todos esses acontecimentos da minha vida culminaram com a doutrina espírita. E com o espiritismo, eu que fazia uma viagem de Moisés a Jesus, hoje eu faço uma viagem de Kardec a Jesus, de Jesus a Moisés. E costumo dizer que eu já ouvi lá em Recife, Pernambuco, quando eu fiz meu doutorado, eu vi uma placa que dizia assim: leia Jesus para esquecer Kardec. E hoje eu transformei essa frase dizendo assim: leia Kardec para entender e chegar melhor a Jesus. Então essas são, em linhas gerais, o quadro que eu me encontro hoje, porque quando eu tive que abraçar o espiritismo como neófito foi muito difícil. Eu tinha uma fidelidade muito grande à teologia católica. Hoje eu sou católico. Aliás, eu como católico e hoje sendo espírita, eu faço uma união das 3 revelações. E hoje eu sou pós-doutor em Ciências das Religiões, inclusive, aí na terra da Ivana. Eu fiz na Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, eu obtive meu título de pós-doutor em Ciências das Religiões. Sou teólogo, professor e fundador do curso de Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. E sou titular de uma cadeira de periodontia na Universidade Federal da Paraíba. Então eu tive 2 fases distintas na minha vida: a minha profissão, cirurgião dentista, e a minha parte espiritual, que eu desenvolvi durante 15 anos na Universidade Federal da Paraíba. Fundei um curso de ciência com mais 2 amigos, 2 colegas, a professora Neide Miele e o professor Carlos André Cavalcante, que hoje só o Carlos André continua no batente, eu e Neide já estamos mais de atalaia, mas o trabalho cresceu e eu levei para a academia muitos trabalhos da doutrina espírita. Pela primeira vez eu tive a felicidade, foi o primeiro curso fundado no Brasil, aliás, o primeiro no Nordeste, o segundo do Brasil, foi o Ciência das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. E isso me deu assim uma alegria muito grande, porque eu vi Chico, eu vi Kardec, eu vi Emmanuel, eu vi trabalhos de mediunidade, de todas as naturezas, de todos os matizes. Inclusive, mencionei uma disciplina nesse curso chamada Trajetória do Espiritismo para pastores, para pessoas de todas as religiões católicas, espíritas, ateus, todas as pessoas. E no meio de tudo isso eu participei de muitas bancas e orientei muitos trabalhos sobre a doutrina espírita. Então, a ciência espírita chegou à academia aqui em João Pessoa, não por mim, eu fui um instrumento de implantar essa ciência, essa verdade, que, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e na própria Gênesis, que ciência e religião não se entendem, mas espiritismo e religião têm que caminharem lado a lado. Então, em linhas gerais, esse sou eu, dirijo uma casa espírita aqui em João Pessoa, Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, onde temos uma família, graças a Deus, muito boa, muito bacana. Amo Jesus assim, incondicionalmente, embora eu seja aquele que ama, mas ainda não faço 100% o que ele me pede. Eu tento, porque a gente às vezes escuta as pessoas dizer assim: o senhor precisa aceitar Jesus. Alguns irmãos mais literais, pastores de outras religiões, e eu digo assim: olha, eu aceitei Jesus a primeira vez que eu conheci a sua história. E de lá para cá eu tenho trabalhado para que ele me aceite. Porque é ele quem diz, não é só o que diz o Senhor que entrará no reino dos céus. Então, tenho buscado isso, mas sempre unindo ciência e espiritualidade.
doutrina espírita e espiritualidade. E o Evangelho é meu foco maior. É nele que eu encontro lenitivo, é nele que eu encontro ambiente para aplicar a racionalidade do mestre leonês Allan Kardec através do Espírito da Verdade. Então, quando a gente vai ler Kardec nas suas colocações, quando ele fala na questão 627 do Livro dos Espíritos, quando ele fala no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, acho que é o final do primeiro parágrafo, quando ele diz que o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. Então, eu tenho tentado trazer esse conhecimento, juntando, sobretudo, o conhecimento de que Jesus nunca foi cristão, ele era um judeu, a história dele é contada por judeus, o primeiro que o apresentou como Messias foi um judeu chamado Mateus. Então, nós temos assim a história de um judeu contada por outro judeu para um povo judeu. Assim começa a história do Cristo entre nós. E a doutrina espírita veio depois da primeira e da segunda revelação, como diz a questão 627, levantar o véu, trazer para nós o conhecimento de que realmente o Espiritismo facilita demais o entendimento dessas questões. Então, toda a doutrina espírita, nós vamos ver que é pautada de suporte na Bíblia. E é isso que eu tenho defendido principalmente. Porque, como diz Emmanuel, o Velho Testamento é um repositório de símbolos que só os grandes mestres do judaísmo conseguem entender e explicar. Então, ali está tudo. Kardec Jesus jurou fidelidade ao Velho Testamento, a primeira revelação. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. E o Espírito da Verdade nos aconselha a ler os Salmos e o Eclesiástico. Então, a gente não pode deixar de conhecer as três revelações, porque elas se completam. Então, gostaria de trocar ideias com vocês sobre isso, de como a gente pode trabalhar tudo isso para conhecermos melhor a história, sermos mais livres, como diz Jesus em João 8,32, buscando uma verdade que realmente nos liberta. E Jesus é a luz do mundo, como ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, deseja que nós também sejamos luz, e ele ainda ilumina a todos nós e envia a nossa querida doutrina sobre os ombros de Allan Kardec para nos iluminar assim, no final dos tempos, não no final da destruição do planeta, mas nessa época de transição, a doutrina espírita traz realmente conforto, consolo para todos nós. Então é mais ou menos isso que eu queria pautar com vocês hoje, lembrando que unindo as três coisas nós vamos ter condições de dialogar, de trocar ideias em torno de tudo isso. Muito bom. Bom, e você que está aí nos assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o professor Severino, é só colocar aí no chat que nós vamos intermediando, né? Mas quem tem pergunta também é o Toninho, não é? Toninho, fica à vontade para fazer a sua primeira pergunta. É isso aí, Ivana. Antes de passar a pergunta para o Severino, eu gostaria de parabenizar o IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, pelo trabalho que vem feito, que vem fazendo, principalmente nessa época em que, se não é impossível, se torna muito difícil as reuniões presenciais. Então, o IGESE tem feito esse trabalho de divulgação dessa doutrina consoladora e esclarecedora dos espíritos. Parabéns a você e a toda a equipe do IGESE. Muito obrigada. Professor, nós elaboramos uma pergunta aqui. Quando se é espírita, fica fácil de fazer essa correlação entre cristianismo e espiritismo. Mas agora tem muitas pessoas que têm conhecimento literal do Evangelho, mas não são espíritas e dizem que a doutrina espírita não é cristã. Então, tem muitas pessoas que não entendem, que não conseguem fazer essa correlação. É claro que
seria muito fácil se elas lessem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, seria muito fácil dela fazer essa correlação. Mas a pessoa não tem interesse em ler. Então, às vezes, a gente se depara com essa situação, a pessoa chega e já afirmando que a doutrina espírita não é cristã. Qual que seria os argumentos mais convincentes no Evangelho? É claro que eu sei que tem muitos, mas assim, aquilo que mais convence dentro do Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer uma correlação entre o cristianismo e o espiritismo. Existem tantas, Toninho, que eu acho que fica até difícil da gente numerar. Mas se você começar pelos princípios básicos da doutrina, pelos seus pilares, Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito. Ou se você tiver as pessoas que não leem a doutrina espírita, que já param, vamos dizer assim, diante da primeira informação, acham que espiritismo é coisa abominável, precisa se desnudar, precisa tirar essa barreira e entender que todos nós somos espíritos. E o próprio João diz lá no seu evangelho que Deus é espírito. Jesus fala que quando o profeta Isaías, que é um profeta pré-exílico, messiânico por excelência, lá no seu capítulo 61, quando Jesus abre na sinagoga de Nazaré, a primeira frase que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, essa palavra espírita que Kardec batizou a doutrina de espiritismo para diferenciar de espiritualismo, é todo um canal para a gente entender o próprio Evangelho. Porque você encontra inúmeras passagens do Evangelho que quem não conhece a doutrina espírita não tem condições de entendê-la com racionalidade. E a pior coisa que nós achamos para as pessoas, eu costumava, quando eu dava aula para os pastores, e eu sempre digo para você, a coisa mais difícil que existe é você dar aula para aqueles que já acham que são autossuficientes, já conhecem o suficiente. Eu dizia assim, dizia na sala de aula, ninguém aqui tem religião. Todos nós temos as nossas fora da academia. Mas aqui nós somos todos iguais. E aquele que não estiver preparado para conceitos novos, não adianta permanecer na sala. Porque nós somos como um copo com água, que pode estar cheio, meio ou seco. E o espírita, na minha concepção, o cientista espírita, ele é um copo que sempre não está cheio. Sempre falta alguma coisa para preencher. E quando eu falava determinados conceitos, então, alguns pastores mais exaltados, eles diziam assim, nós somos obrigados a acreditar no que o Senhor está dizendo. E eu sempre dizia, não, ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo. Mas eu vou lhe fazer só uma colocação. Jesus fala em Mateus 16, 27 e 28, que cada um receberá segundo as suas obras. E quem muito será cobrado de quem muito foi dado. Você concorda com isso? Concordo. O Jesus está lá no Evangelho e às vezes eles até reforçam o versículo. Pois é, eu dizia, pois agora você sabe. Quando a gente sabe das questões, a gente se torna responsável por elas. Você não pode ser julgado pelo que você desconhece, mas você vai ser cobrado de quem muito foi dado. Você concorda com isso? Concordo. O Jesus está lá no Evangelho e às vezes eles até reforçam o versículo. Pois é, eu dizia, pois agora você sabe. Quando a gente sabe das questões, a gente se torna responsável por elas. Você não pode ser julgado pelo que você desconhece, mas você vai ser cobrado aquilo que você conhece. Então é preciso que as pessoas se desarmem, porque muitos pastores se desarmaram muito quando nós fizemos a nossa cadeira de trajetória do espiritismo, que eu falei de Chico, falei de mediunidade, dei assim um resumo do que era a doutrina, e no final, que eu não gostava de fazer prova, eu acho muito melhor trabalhos, conceitos, buscas. Então, eu disse para eles, já falamos de mediunidade, falamos do Chico, falamos dos tipos de mediunidade, então vocês vão fazer um trabalho. O trabalho será ler uma obra sobre cristianismo, sobre psicografia,
uma obra chamada Paulo e Estevão. Vocês vão resumir e depois vocês vão me apresentar o resumo dessa obra. E aí muitos diziam logo, é obrigado fazer o trabalho. Eu dizia também, não é obrigado. Só que quem não fizer, a nota vai ser 0, não vai ser aprovado. Estudantes sempre, quando se fala de nota, eles cedem. Pois bem, todos leram, todos resumiram, e tinha um pastor especial na turma, escritor, que ele chegou para mim e disse assim, professor, depois da história que o senhor contou sobre Chico Xavier, que ele era um homem que só tinha muito mal o curso primário, alguém que escreveu uma obra como Paulo Estevão, com os requintos, os princípios e as minuciosidades teológicas daquela obra, não poderia ter apenas o curso primário. Eu lhe digo uma coisa, eu hoje tenho uma dificuldade muito grande, a partir de hoje, para conciliar os meus conceitos com esses novos conceitos. Então, Toninho, às vezes o que falta é a pessoa se desarmar e buscar a verdade. Porque eu estudo a doutrina espírita há 40 anos. A Bíblia desde 1964. Que aí já vão aproximadamente 55 anos de estudo só na Bíblia como cristão. E eu nunca encontrei uma verdade nova que diminuísse o meu amor, o meu respeito por Cristo. Então a verdade não prejudica ninguém. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vai começando a se desarmar, porque a gente vai descobrindo que a gente sabe muito pouco. Então aconselho essas pessoas que não conhecem o Espiritismo. Eu já ouvi muita gente dizer isso também, que o Espiritismo não é cristão. Mas eu não fico aborrecido com isso. Eu lamento, porque alguém que fala assim nem conhece o Espiritismo, nem tampouco é 100% cristão. Porque a religião não faz ninguém. E alguém que condena a religião do outro é porque ainda não é feliz na sua. Então é preciso que haja exatamente essa humildade do reencontro, de a gente buscar aquilo que nos une. Porque o caminho único e exclusivo é Jesus. Aonde a gente estiver, porque ele disse que ele está no caminho. A palavra caminho em hebraico, derer, não é simplesmente uma via, é um conjunto, é um composto doutrinário de várias informações. Então Jesus é completo. Por isso que ele é chamado de alfa e ômega em grego, ou aleph e tav, como diz o profeta Isaías, princípio, rishon ve'aharon, começo e fim. Então, muitas vezes, antigamente eu até ficava, no começo, eu muito neófito ainda, hoje eu me torno amigo dessas pessoas, porque a gente não só recebe e aprende com elas, mas também pode levar algumas verdades novas. E quando a verdade vem forte, as pessoas sempre caem do cavalo. Aconteceu com Paulo de Tarso, aconteceu com Agostinho, aconteceu comigo, que caí do cavalo, não posso ser comparação para ninguém, mas foi muito forte a obsessão que eu passei e o que a doutrina espírita me trouxe como conforto no Evangelho, segundo o Espiritismo, naquele capítulo que diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, resumidamente, seria isto aí que eu teria para lhe dizer para aquelas pessoas que busquem o conhecimento, que assim elas se libertam. Muito bom. Olha, nós temos o pessoal que está nos acompanhando lá pela Web Rádio Fraternidade. E tem uma pergunta que foi colocada pelo pessoal do Turismo Religioso. Pergunta, professor Severino, o senhor tem algum curso online sobre espiritismo e ciência? Não tenho. Não tenho por quê? Porque eu sou um escritor, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou em quarentena em casa, já estou com 60, já estou há mais de 60 dias em casa, e eu pensei que eu ia realmente refletir, está sendo muito bom para a gente refletir e tudo mais, mas não o suficiente. Eu não tenho parado, graças a Deus, então eu não tenho, já tive convites para fazer esse tipo de curso, mas eu viajo, eu vou sempre a Israel todo ano, eu faço viagem pelo Brasil inteiro, eu tenho muitas atividades, escrevo para revista, sempre estou preparando obras, acabei de lançar o 8º livro, chama Jesus, o Messias das Nações,
Então não me sobra tempo para fazer um curso dessa natureza. Quem sabe agora com essa quarentena, depois que passa, a gente até pense em fazer alguma coisa nesse sentido. Porque vale a pena, se bem que está chegando um pessoal bom aí, eu falo do Álvaro Mordecai, que é um rapaz, um menino que está vindo, assim, de uma forma bem importante, bem humilde, mas trazendo um conhecimento muito bom sobre a ligação entre judaísmo, cristianismo e espiritismo. Então, é uma pessoa que vai trazer realmente uma colaboração. Eu sinto isso, que já fiz uma live com ele recentemente sobre primeira e segunda revelação, e foi, assim, um encontro maravilhoso. Nós temos alguma coisa nesse sentido para auxiliar a, como diz Emmanuel, unir as 3 revelações, porque Emmanuel disse que a par do Novo Testamento, a primeira revelação está cheia de clarões para a humanidade. Falta a gente fazer a nossa, vamos dizer assim, a nossa busca ali, fazer a nossa colheita das riquezas espirituais que tem na primeira, na segunda e na terceira revelação. Mas eu acho importante que aconteça realmente, oportunamente, que a gente tenha condições de trazer alguma colaboração nesse sentido, porque eu sinto que eu preciso deixar mais alguma coisa do que eu já deixei, porque eu tenho muitas, graças a Deus, opção de obras que alertam as pessoas. Alguns aceitam naturalmente, outros, sobretudo de outras religiões, não querem nem ouvir, mas o recado está aí, e como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, depois da doutrina espírita, da revelação que os espíritos trazem nela, ninguém pode pretextar a ignorância. Pois é, isso aí. Tomara que sim, viu? Que dê certo, desse curso vir à luz, porque nós sabemos que a internet hoje é um recurso, né, que alcança o mundo inteiro. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas iam se beneficiar, né? E nós também conhecemos o Álvaro, e aproveito para dizer que nós estamos com o Álvaro agendado. Uma live aqui no IGESE para o dia 3, se não me engano é dia 3 de junho. Mas nós vamos divulgar, porque realmente o Álvaro, né, um jovem com um conhecimento, né, grande. Ele estudou em Yeshiva, em Israel, é um menino muito capacitado. Nós estamos começando um trabalho aí juntos sobre as parábolas de Jesus na visão judaico-cristã e doutrinária. E a gente espera oportunamente ter isso também, porque eu tenho um trabalho sobre parábola, ele também tem outro. Então a gente está querendo juntar as duas coisas e trazer essas revelações, além do que eu sonho também de trazer um trabalho sobre judaísmo e espiritismo. Porque no meio disso tudo, unindo, está o nosso querido Jesus o Cristo, que nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E não falou para cristão. E tudo que ele disse, que surgiu no cristianismo, tem suas raízes no judaísmo. E como diz um grande rabino francês, tradutor da Bíblia, ele disse que quem quiser entender Jesus em sua essência, se afaste do texto grego e vá buscar na sua essência judaica. Então eu concordo plenamente com ele, e quando você vai realmente na essência do judaísmo, aquele campo que Jesus trabalhou e viveu e que nunca foi contra, ele foi contra a hipocrisia de muitos, que em todas as religiões tem pessoas que dizem uma coisa e faz outra. Mas Jesus jurou fidelidade. Eu não vim destruir a Torá nem os profetas. E na nossa obra, o Evangelho, o Sermão do Monte, eu mostro um discurso talmúdico de Jesus para os rabinos daquela época. Então é uma riqueza. E a doutrina espírita, como disse o meu professor de hebraico, quando eu disse a ele que eu era espírita, eu era reencarnacionista, ele disse assim, e daí eu também sou. Eu até então eu desconhecia que o judeu era reencarnacionista, porque eles não falam, o judeu é muito fechado pelas perseguições que teve e tudo mais. Ele disse aí, eu também sou. E eu disse, o senhor acredita em reencarnação? Ele disse, não, eu não acredito, não, eu tenho plena certeza, quem precisa acreditar é você. E aí eu fiquei até, de uma certa forma, desarmado, e ele diz, olha para mim, para minha surpresa maior, ele diz assim, você acha que Kardec foi buscar aonde os princípios da doutrina espírita? Aí foi outro choque para mim. Eu disse assim, o senhor conhece Kardec?
ele disse: o judeu não fala de alguma coisa que não conheça. Eu achei aquilo fantástico. Então nós temos, como diz uma propaganda antiga, muita coisa em comum que nos une. Kardec é um enviado do Cristo, o Espírito da Verdade é um enviado do Cristo, Moisés foi enviado de Kardec, Moisés foi enviado pelo Cristo, Abraão foi enviado pelo Cristo, todos os profetas, senão não teriam preparado tão bem a chegada dele. Então nós temos a primeira, segunda e terceira revelação, é um espiritismo em épocas diferentes, que, como diz a própria questão 627, que Kardec, na sua sabedoria, ele pergunta: uma vez que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Veja que pergunta. Eu acho essa pergunta a mais, eu diria, científica e a mais pedagógica da doutrina. O que é que eles têm? Eles têm alguma coisa a mais para nos ensinar? E aí os Espíritos respondem: da verdade, Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se agora necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Então, baseado e pautado em tudo isso, é que eu tenho encontrado na própria doutrina razão e entendimento, sobretudo da obra Gênesis, para as coisas que Jesus ensinou, para as parábolas de Jesus, para tudo que a gente entende, tudo que a gente hoje abre um pouquinho os olhos para ver, exatamente pela racionalidade do Allan Kardec, que diz no capítulo 1 da Gênesis, no item 29, que os homens só puderam explicar as Escrituras com a ajuda daquilo que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam de boa fé se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. E Kardec acrescenta: querendo a todo preço no Evangelho encontrarem a confirmação de um pensamento preconcebido, giraram sempre em torno do mesmo círculo, sem deixar o seu ponto de vista, de tal forma que só viam aquilo que queriam ver. Isso é muita lucidez. Isso é realmente aquilo que a gente sabe que acontece com a maioria das pessoas. E Kardec fecha a questão dizendo: quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso dirá. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis venham a se revelar, saberão separar as utopias da realidade. E ele fecha a questão dizendo, ainda no capítulo 1, item 29, neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. Acabou essa história de teologia A, B ou C, que só eu que sei, de forma nenhuma. As escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar os dedos, sem o risco de ser fulminado. Então pertence a todo mundo que saiba buscar a luz que é Jesus, naquelas linhas, naqueles textos. Só que dizem os sábios do Talmud que a Torá, ou seja, a Bíblia, tem mais de 70 interpretações para aqueles que conhecem os textos originais. Então, como é que a gente pode achar que o que está ali, de uma forma literal, escrita por alguém, num idioma que foi mal traduzido, mal entendido e mal interpretado, é a pura verdade? Então, eu falo às vezes essas coisas, as pessoas pensam até que eu estou sendo herético. Mas não, meu respeito é exatamente pela busca da verdade, como Jesus nos ensinou. E cada verdade que a gente descobre, mais a gente fica satisfeito, porque sabe que Jesus deixou nas entrelinhas, ou em qualquer nível de interpretação, o tesouro que a gente precisa para continuar no caminho, para continuar firme. Aconteça o que acontecer, eu estarei com vocês
até a consumação dos séculos. Vamos acreditar nisso e ir para frente sem ter medo de ser feliz. Porque, na verdade, quando você conhece Kardec, quando você conhece a racionalidade que ele quer que tenhamos, fica muito mais fácil você se desarmar de dogmas, de preconceitos, de imposições, de autoridades que só tem autoridade, vamos dizer assim, de indumentária. E era isso que Jesus não gostava, daqueles que queriam ser saudados nas esquinas, que queriam ser os primeiros a sentarem nas filas, porque se julgavam superiores. Mas ele dizia, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então é isso que a gente precisa ter a humildade de buscar e saber que não somos o dono da verdade, mas que estamos em busca dela, que é o mínimo que a gente pode fazer, porque senão vai ser, como diz o Espírito da Verdade, você depois não pode pretestar nem acusar que não sabia, porque você recebeu. E aí daquele que ouve e não pratica. Essa é a minha preocupação. Acho que é a nossa. Toninho, você tem outra pergunta aí, né? Vamos lá, Toninho. Então, seu áudio está cortado, viu, Toninho? Habilita aí o seu áudio. Enquanto o Toninho vai resolvendo o problema do áudio, eu vou passar então na frente a pergunta da Rosikelly. A Rosikelly Maia Benta é nossa amiga também, lá de Jataí, está sempre aqui conosco. Obrigada, viu, Rosikelly? E a Rosikelly pergunta: a palavra expiação está presente no judaísmo. Como você explica o entendimento dessa palavra no hebraico? Expiação. Expiação é um termo que no judaísmo ela é usada muito numa festa chamada Yom Kippur, que é uma festa que começa com o Rosh Hashanah, que em hebraico significa cabeça do ano e representa o significado de ano novo, que é o dia em que se comemora a chegada do novo ano. E depois tem, na sequência, a festa chamada Yom Kippur, que é o dia do perdão. É um dia dedicado ao povo judeu, onde eles, vamos dizer assim, vai expiar ou se dispensar de todos os seus erros. E existia, pela história, o costume de as pessoas pegarem todos os seus pecados, todos os seus erros, colocarem no animal e sacrificar o animal, que levaria o erro de todo mundo. E daí criou-se o provérbio bode expiatório. Então era a visão de que naquele dia, ainda hoje se comemora, se jejuma, se passa, é um dia todo especial, passa a noite em oração. É uma festa bonita e é uma festa de reflexão. Mas a visão de expiação é essa. Nós já expiamos nós mesmos. A doutrina espírita veio esclarecer que cada um é responsável por aquilo que faz. Então, por isso que Jesus diz a cada um será dado segundo suas obras. E nos aconselha, em Mateus 5, no seu belíssimo sermão, a que a gente permita que brilhe a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras. Ou seja, as nossas luzes só brilham se a gente tiver atitudes. Por isso que as pessoas boas, as pessoas que são distinguidas pelas bondades, são chamadas de iluminados. Porque, sermão, a que a gente permita que brilhe a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras. Ou seja, as nossas luzes só brilham se a gente tiver atitudes. Por isso que as pessoas boas, as pessoas que são distinguidas pelas bondades, são chamadas de iluminados. Porque elas realmente levam brilho naquilo que fazem. E aí, com a doutrina espírita, com a terceira revelação, com o modernismo, e eu admiro Kardec nisso, porque Kardec não condena essas coisas, vamos dizer assim, esses princípios do judaísmo. Ele diz apenas assim: naquela época o povo não tinha evolução, nem entendimento para captar aquilo que se dizia para eles. Eles não iam entender amor, era a época do olho por olho, dente por dente. Então havia costume de querer se transferir para outros,
a responsabilidade. Então, a expiação era eu ficar livre do que eu pratiquei, porque outro fez aquilo por mim. E a gente sabe que a lei de causa e efeito, trazida como um dos suportes da doutrina, os pilares, não aprova, ou seja, não aprova não, nos traz a racionalidade, e foi isso que me admirou e que me encantou no Espiritismo, porque a minha religião era cheia de um tradicionalismo hierárquico, né? Quando eu entrei no seminário, nós fazíamos fila para beijar o anel do bispo, e curiosamente eu não gostava de ser o último da fila, eu queria ser pelo menos o primeiro ou o segundo, para não pegar ele tão, vamos desculpar a expressão, com saliva de outro. Quer dizer, aquilo eu fazia porque era destinado pelos meus superiores para fazer, mas eu não achava que não tinha valor nenhum, já naquela época. E muitas pessoas hoje são frequentadoras da igreja, não entendem essa hierarquia, essa superioridade entre um e outro, porque Pedro, quando chegou em Cesareia, na casa do centurião, Cornélio, ele se ajoelhou e Pedro disse, levanta, se ajoelhou e foi beijar a mão de Pedro. Pedro disse, levanta-te, que eu sou homem igual a ti. Então, não existia no cristianismo primitivo, já depois de Jesus, essa história de um ser melhor ou de ser pior. Todos nós somos co-responsáveis ou responsável direto por tudo aquilo que nós fazemos. Essa é uma grande lei chamada lei de causa e efeito que rege tudo no universo. Está nela a justiça e a misericórdia divina. Então, há uma diferença muito grande do bode do Yom Kippur para o termo de expiação que a doutrina espírita trouxe, quando você salda os seus débitos, você mesmo, voltando para pagar a duplicata que você assinou na última encarnação. Muito bem. Toninho, sua pergunta. Sim, está me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Está ouvindo? Sim. Tá. Professor, o Evangelho de Jesus, ele é por natureza uma obra polêmica. Tanto que Jesus mesmo disse que não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Existem algumas passagens que elas são mais do que polêmicas, elas são aparentemente contraditórias. Kardec reuniu algumas dessas passagens lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Moral estranha, que denomina moral estranha. Isso. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre uma ou mais dessas passagens, esclarecendo quanto ao contexto em que se deram esses acontecimentos. É interessante. Kardec sempre foi muito lúcido, Toninho. Você observa que ele começa dizendo nesse capítulo, nos parece muito estranha algumas palavras que possam ter saído dos lábios ou da boca de Jesus. Ora, é fantástica essa colocação de Kardec. Eu estou aí com ele 100%, porque aí eu volto àquilo que nós temos falado aqui desde o começo, voltar ao judaísmo. Tem aquela famosa passagem que Jesus está pregando e alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Que todo mundo acha que aquilo foi uma indiferença de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos. Quem diz isso não conhece o judaísmo. Por isso que é importante a gente ir. O judaísmo considera a família a coisa mais importante da sua vida. A família judaica, hoje, em pleno 2020, eles se reúnem toda sexta-feira para rever o seu passado, contar a sua história, reunidos a família, vivendo a célula mate da sociedade, ou a célula mate da criação do primeiro casal, como está na Torá, para viverem unidos eternamente. Então Jesus jamais seria um filho indiferente. Ele até na cruz, ele disse, recomendou a mãe dele a algumas pessoas, porque ele se sentia corresponsável por ela. Essa é uma passagem que realmente não cabe, eu não consegui ir, graças a Deus eu não consigo entender, porque eu frequentei sinagoga há 5 anos, eu já almocei, já convivi com família judaica, já morei em Israel um certo tempo, numa família judaica, vivendo a forma como eles são, como eles se comportam, e não cabe nunca que alguém como Jesus, que tinha um zelo tão forte pelo amor, até com o desconhecido, não tivesse amor por sua mãe e por seu irmão. Outra passagem que tem lá,
quando ele está conversando com os discípulos que ele escolheu, Jesus teve 2 convites. Um convite para os seus discípulos, que foram aqueles que ele escolheu, em hebraico chama Talmide, que vem da palavra Talmud, que é estudo, é aquele que foi escolhido para estudar e aprender com o mestre. Por isso que é chamado de discípulo. Depois de aprender tudo, aí ele passa a chamar apóstolo, que passa a ser enviado para ir praticar e ensinar aquilo que aprendeu com o mestre. Por isso que Paulo de Tarso é chamado de Paulo apóstolo, não Paulo discípulo, porque ele nunca viveu com Jesus, nunca aprendeu nada com Jesus. Ele já estava pronto, aí é outra história. Mas voltando aos discípulos, tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus teria dito aos discípulos: aquele que não odiar seu pai e sua mãe para me seguir não será digno do reino do céu. Jesus jamais teria dito isso. Meu caro Antônio, é mais um sacrilégio, é mais uma... Porque eu tenho um irmão judeu, nós traduzimos o Gênesis junto, e ele disse que a Bíblia não tem tradução, tem traição. E eu digo, é mais uma traição dizer que Jesus disse isso para o discípulo. Ele estava falando para aqueles que, onde ele convidou Pedro e Paulo ali às margens do mar da Galileia, Pedro e Simão e André, ali às margens do mar da Galileia, depois Tiago e João, ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Ele convidou aqueles discípulos para trocarem o material pelo espiritual. A partir de agora, vocês vão trabalhar com a espiritualidade. Então, ele já começou a dizer qual era a tarefa de todos. Então, quando ele se refere a deixar pai e mãe, ele não vai dizer abandonar. Primeiro, ele não disse que abandone, deixar. Deixar por um tempo e me seguir. Ele não disse que é odiar, aquele que não odia. Não, aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim. Olha a diferença. Ou seja, vocês precisam continuar amando seu pai e sua mãe, mas eu estou aqui para libertar vocês, porque como eu sou o Supremo, como eu sou a luz suprema, vocês não podem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim. Você tem que amar pelo menos igual. Agora, amar menos é diferente de dizer que Jesus mandou odiar. Então, por isso que Kardec é muito lúcido nesse capítulo, porque ele traz muita racionalidade. É tanto que Jesus, quando convida os discípulos, a expressão que ele usa é venham depois de mim. Não é como muita gente diz, segue-me. Não. Seguir alguém pode ser de braços cruzados sem fazer nada, só assistindo. Mas ele, quando ele diz, venham após mim, observem o que eu faço, o que eu digo, o que eu ensino, para vocês fazerem a mesma coisa, se quiserem ser os meus discípulos. Então, nesse sentido, o convite não é segue, mas venha após mim. Como também esse convite é para os discípulos, que era um convite de maior responsabilidade. Mas para nós, humildes, distantes, ele fez outro convite. Ele não disse que precisava deixar pai e mãe. Ele não disse que precisava amar mais o pai, a ele do que o pai e a mãe. Ele é um convite que eu chamo de convite universal, porque é diferente do convite feito aos discípulos. Ele diz assim: voltai vossas faces, panai para mim, olhai para mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha que diferença. Ele não está obrigando, naquele momento, a que aquele que ele está convidando tome uma atitude de abandonar, ou seja, de ser seu discípulo, não. Os discípulos vieram aprender como agir e como ensinar. E Jesus, para os outros que somos nós, ele fez um convite diferente. Vocês, que a maioria do planeta sofre, tem dificuldade, passa por todo tipo de situações adversas. Mas nessa situação, lembre-se de mim. Voltai as vossas faces para mim, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. O jugo é aquela canga que obriga o boi, que tem tanta força, a se render, a ficar manso. É uma opressão. Jesus não veio para oprimir ninguém. O convite dele é de amor. E ele sabe que se a gente não se enquadrar numa encarnação, tem outras. Porque eu estarei com vocês até a consumação do século. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então, para aqueles que eu chamei para estudar comigo, a responsabilidade é maior. Você não pode estar comigo numa atividade, não, eu vou em casa. Veja que aquele mancebo disse: Senhor, deixa... ele pergunta, ele convida o jovem: segue-me. Ele faz o mesmo convite dos discípulos.
E o que é que ele diz? Permite que eu vá enterrar meu pai. Ele disse que deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque o Evangelho não deixa claro que o pai dele tinha morrido naquela hora. É aquela história que a gente, muitas vezes, eu vejo muita gente dizer assim, professor, quando eu me aposentar, eu venho ajudar aqui na instituição. Quer dizer, a gente marca um depois, porque o nosso compromisso não é com o espiritual, é com o material. Jesus não seria indiferente de saber a importância de um filho ter que enterrar seu pai, porque tem até uma sociedade judaica que cuida disso, tem um grupo que cuida disso. O judaísmo tudo é bonitinho, é tudo dentro do ritual, tudo é igualdade. Jesus ia dizer a um filho que o pai tinha morrido naquela hora que não fosse? E quando ele ia dizer assim, é como a gente dizer assim, quando meu pai morrer, eu vou fazer isso ou aquilo. Deixe primeiro eu enterrar meus pais, deixe que minha filha faça 15 anos, deixe que meu filho se forme. Quer dizer, a gente põe um material em primeiro lugar. E Jesus estava chamando ele para o espiritual. E o espiritual está acima de tudo. Então, meu caro Toninho, o Evangelho realmente está muito mal interpretado, está muito mal compreendido. E é nessa hora que Kardec traz a sua lucidez, a sua racionalidade, que faz com que a gente realmente entenda quem é Cristo, quem somos nós. Qual a missão dele, qual é a nossa missão. Isso é que eu acho fantástico no Espiritismo. E eu não faço proselitismo. Eu conheço muita gente que é espírita por minha causa, mas eu nunca chamei ninguém a ser espírita. Porque é uma opção. Agora, não aceito alguém que diga, eu fui espírita. Porque se disser isso é porque nunca foi. Quem é espírita nunca deixa de ser. E eu, depois que me tornei, eu agora sou reencarnacionista, somos. Eu sou meio rebelde, eu já disse, eu sou reencarno se for numa família espírita. Eu sofri muito, vindo agora numa família católica. Professor, a Sandra Obilon, de Pameri, dentro disso que você falou, né, da moral estranha aí, esses irmãos de Jesus são filhos de Maria ou de José? Explica para nós, por favor. Não entendi bem como é isso, o quê? A Sandra pergunta, naquela passagem em que Jesus pergunta quem são minha mãe, quem são meus irmãos, Sim. Ela quer saber que irmãos são esses irmãos de Jesus, eles são filhos de José e de Maria? Claro, sim. Por que Jesus era diferente dos outros? Porque é que ele assumiu, se a gente sabe pela doutrina, que qualquer espírito que vai reencarnar no planeta assume todas as condições do planeta. Ele declarou, eu vim do meu pai, estou aqui e vou voltar para o meu pai. Para o judaísmo, o primeiro mandamento, o mitzvah, que se chama em hebraico, o primeiro mandamento da Torá é crescer e multiplicar. Não ser um crescedor nem um multiplicador é que é contra a lei divina. Não casar ou ser celibatário, não existe aprovação na Torá para isso. E qual é o problema, qual é a dificuldade de Jesus ser filho de José e Maria? Está lá escrito em Marcos 6. Quem é esse, né? O filho de José, o carpinteiro? Não são seus irmãos Tiago, Simão, Judas e José? Jesus tinha 4 irmãos. E suas irmãs, que devem ser no mínimo 2, porque não citou nome. Então, essa questão de pureza de Maria ser uma pureza carnal, Maria era pura em espírito. O próprio Isaías nunca fala de virgem, ele fala de Alma, que em hebraico é jovem mulher. Eis uma jovem mulher. A igreja traduziu eis uma virgem. Como se a virgindade, a procriação, que é uma coisa tão bela, o sexo é maravilhoso, porque ele foi feito para nós reencarnarmos. Nós espíritas com maior propriedade entendemos isso. Não devemos nos escandalizar por entender a racionalidade da vida. Crescei e multiplicai-vos. Adão conheceu Eva e ela procriou. Está aí o símbolo da primeira família. Conhecer, em hebraico, é o sinônimo de penetrar espiritualmente. Você só pode se unir a alguém se você o conhece muito bem. Jesus não poderia vir ao planeta alterando a lógica de pai, mãe e filho. E ele ficou com José até aproximadamente 14 anos, quando desencarna e ele assumiu. Porque ele era o primogênito, e tem mais um detalhe. Se Jesus não for filho de Maria e José, ele não é o Messias. É uma curiosidade isso perante o judaísmo. Por isso que Mateus começa o evangelho dele com a genealogia.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, para provar que as 42 gerações que termina com Jesus. Só que o que é que acontece? O evangelho dos Ebionitas, que é o evangelho que eles só seguiam, o evangelho de Mateus e o Velho Testamento, o evangelho de Ebionitas diz assim: Jacó gerou José, o pai de Jesus chamado Messias. Maria nem aparece. A igreja o que é que fez? Quando chega Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, para tirar José do páreo. Mas o Messias tem que ser filho de um homem e de uma mulher. Não, mas, professor, a dúvida da Sandra, ela colocou aqui. Na verdade, é porque ela disse que dizem que José já era viúvo quando ele se casou com Maria, e ele já tinha filhos. O que ela pergunta é, esses outros filhos eram irmãos consanguíneos de Jesus por parte de pai e mãe? Sim. Eram todos eles filhos de José e Maria? Todos José e Maria. É o que o evangelista narra. É o que o povo dizia. Gente, você olhar os ícones da igreja, é Sandra, né, que pergunta. Ela até Sandra coloca, professor, o seguinte, ó, é que alguns irmãos dizem que era uma palavra única para se referir aos parentes. Tem isso? Não. Hebraico tem uma palavra para tudo. Pode ter até uma palavra para outras coisas, mas irmão é Ahim é irmãos. Ahot, irmãs, porque o hebraico foi o plural em Ieme ou em Ot. Ahim e Ahot. Existe a palavra filho, que é Ben. Existe a palavra filha, que é também Bemat, quer dizer, o homem é Ben e a mulher Bat. Filho, porque o hebraico foi o plural em Ieme ou em Ot. Ahim e Ahot. Existe a palavra filho, que é Ben. Existe a palavra filha, que é também Bemat, quer dizer, o homem é Ben e a mulher Bat. Filho e filha. Agora, não tem a palavra primo em hebraico. Mas como é que eles dizem? Eles dizem Ben Hadodi, filho do meu tio. Aí você já sabe que é primo. É uma informação indireta, mas não desmerece absolutamente nada, Sandra. Isso tudo, se você pegar os ícones da igreja, apresenta Maria jovem, José bem velhinho, como se ele não tivesse capacidade de procriar e de ser pai, para poder ela continuar virgem antes, durante e depois. Isso é um dogma da igreja que eu respeito. Muita gente acredita nisso, ótimo. Mas a minha visão de Maria é da pureza espiritual. Porque uma mulher que é escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus dispensa qualquer outra apresentação. Eu acho que é uma mulher fantástica. Lucas descreveu ela como aquela que assumiu todas as dores, todas as dificuldades do filho que passou. E Lucas diz assim, e ela guardava tudo em silêncio no seu coração. Então é uma mulher maravilhosa, não tem outra igual. Para mim é assim, Jesus e Maria. Depois José, tudo bem, Sagrada Família. Mas Maria vem depois dele na maior tranquilidade. Não, eu tenho uma admiração imensa, eu sou fã de Maria, eu sei da sua eterna luz que ela tem no planeta Terra, e assim, aliás, hoje é o dia 13 de maio, é o mês dela, é o mês que ela aparece em Fátima, e acho que é uma mulher incomparável. Agora, essa questão de virgindade é uma coisa física. Tem tanta gente virgem aí que a cabeça, meu Deus, não vale nada. E, no entanto, tem, não é? E as pessoas ficam valorizando a carne, quando o que é importante é o espírito. A pureza do espírito. A pureza do espírito, e ela nisso aí é imbatível. Não tem o que se discute. Ok? E não tem nenhum problema que Jesus tivesse irmão, que Maria tivesse outros filhos. O que é que ia diminuir isso, gente? Se a Torá chama em crescer e multiplicar. Pergunta a um judeu, pergunta o Álvaro, quando ele vier aí, que ele vai dizer isso. Tá certo. Bom, a Geise Carneiro, ela está acompanhando lá pela transmissão da Web Rádio Fraternidade. E ela colocou uma pergunta, né? Ela colocou uma pergunta lá que nós não tínhamos visto. E ela até deu uma bronca. Por que não fez a minha pergunta? Deise, na verdade, para nós aqui do IGESE, só aparecem as perguntas de quem está no canal do IGESE, tá? Por gentileza, o Rubens, a Divina, da Rádio Fraternidade, muitas vezes copiam a pergunta de lá e manda para cá. Mas nem todas, né? O tempo, infelizmente, não dá. Mas eu vi a sua pergunta. Ela pergunta o seguinte, se existe algum curso na Universidade Federal da Paraíba,
sob a sua batuta pelas ciências da religião sobre o cristianismo primitivo. O senhor tem esse curso lá na Universidade Federal da Paraíba? Eu lecionei 15 anos cristianismo primitivo e judaísmo, no meu curso de Ciências das Religiões. Eu não sei nem quem me substituiu, porque depois que eu me aposentei, alguém assumiu essa cadeira, mas era eu que ministrava judaísmo e cristianismo primitivo. Para mim foi uma experiência maravilhosa, mas continua tendo na disciplina de graduação e também mestrado. Mas eu ensinei em licenciatura e bacharelado. Era a minha cadeira preferida. Judaísmo e cristianismo primitivo. E hoje, com essa facilidade, é possível até que tenha online essas cadeiras. Agora eu não sei quem ministra, não sou eu mais. Mas eu ministrei durante 15 anos com muita alegria. Para mim, eu juntava Jesus cristão e Jesus judeu. Dava assim um produto fantástico. Eu sempre adorei essa cadeira. Os alunos também gostavam muito. Muito bem. Toninho, você tem mais uma pergunta, né? Sim. Professor, muito boas essas explicações, mas tem mais uma pergunta aqui. A linguagem do Evangelho, ela tem um caráter eminentemente metafórico, especialmente as parábolas de Jesus. Ao mesmo tempo que elas esclarecem pessoas com pouca cultura, elas esclarecem pessoas também altamente filosóficas. Inclusive, eu já vi evangelizadores ilustrar as parábolas para passar para as crianças. Mas eu já vi também palestras com palestrantes assim, que são altamente filosóficas. Então, quer dizer, as parábolas elas atendem a todos os níveis de conhecimento, desde o que tem pouco conhecimento e aquele que tem muito. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a didática utilizada por Jesus na sua missão de esclarecer toda a humanidade. Fantástica a tua pergunta, Toninho. Eu acho que as parábolas são assim, a palavra hebraica machal, que significa parábola, exemplo. O grego chamou de parábole, paráclo, aquele que está ao lado de. Mas Jesus era um exímio criador de parábolas, porque a parábola não é uma criação dele. A parábola tem criação no judaísmo. A famosa parábola de Natã, que ele criou para condenar Davi, porque tomou a esposa de Urias, seu general maior lá em Betsabé. São parábolas assim fantásticas. E Jesus teve, por sinal, muitas parábolas, ele transformou. Era judaica e ele adicionou alguma coisa. Eu vou até, aproveitando, dizer que eu e o Álvaro, a gente está entabulando, eu já falei, mas eu ratifico um trabalho sobre isso. Se você pegar a parábola como a parábola do Trabalhadores da Última Hora, que é uma parábola bem judaica, bem bonitinha, as parábolas ela têm níveis de interpretação. A Torá tem nível, o Evangelho também. São 4 níveis, porque os estudiosos, os rabinos, talmúdicos, dizem que a Bíblia é como um pomar. Um pomar, um jardim. É uma obra chamada No Jardim da Torá, de um rabino, eu acho fantástico. Ele disse que o Evangelho, a Bíblia, é um jardim que você entra e você tem que conhecer tudo ali, senão você vai fazer bobagem, vai dizer besteira. Você tem que conhecer as plantas, os rios, os adubos, as frutas, o que tem ali. A palavra pardês em persa, ela tem 4 consoantes, P, R, D e S. E essas 4 consoantes formaram os níveis de interpretação da Bíblia. O P é pechat, que é simples. O R é remeis, que é o significado das entrelinhas. O do D, de pardês, é derush, que é o sentido midrástico, homilético, que é de exigir uma extração melhor do texto. E o último é sod, que é o sentido oculto ou figurado. É esse que Emmanuel disse que ninguém tem acesso a não ser os grandes mestres do judaísmo. Mas Jesus ensinava quase sempre no 3º nível, que é o nível midrástico, metafórico. Então, ele contava suas histórias e você observa, as histórias de Jesus tem 2000 anos. E como você disse, tanto se ensina para a criança como tem alguém que filosofa muito forte lá. Né? A parábola dos trabalhadores da última hora, que nós somos classificados pelo Espírito Ein,
que nós somos os trabalhadores da última hora, eu acho ela fantástica, porque ela é uma parábola judaica. Não sei se você sabia, mas ela tem suas raízes no judaísmo. E aquele momento do acerto de contas, no final, que disse que ele começou a pagar de trás para frente, tinha acertado a 0 hora, na hora primeira, 2 denários, e o que chegou às 9, às 12, às 15, até às 17 horas, faltando 1 hora para terminar, ele contratou gente e na hora de acertar, deu o mesmo valor para todo mundo. E a parábola, com o significado judaico, diz que todos reclamaram que era uma injustiça, como é que trabalharam o dia todo e não tinha direito, e tinham que ganhar a mesma coisa do que chegava às 17 horas, na hora 11ª, né, na 1/10 hora, recebeu a mesma coisa. E os rabinos dizem, porque aquele que chegou na 1/10 hora, numa hora apenas de serviço, ele trabalhou igual a você o dia todo. Porque tem gente que chega no trabalho e passa o dia todo fazendo rifa, crochê, falando de futebol, e de olho no relógio só para bater o ponto e ir embora. E não produz nada. E às vezes alguém, numa hora só, produz a mesma coisa que outros no dia todo. Então vai muito da capacidade, e aí o judaísmo já leva que aquele que convidou aquele da última hora sabia da capacidade dele. Então é uma visão judaica, materialista, porém não injusta, mas de gratificar aquele que é melhor, aquele que produz mais. E vem Jesus, pega essa parábola e magnificamente ele mostra, ele diz assim, porque teu olhar é mau só porque eu sou bom. Ele exalta a bondade, ele exalta a moral, a misericórdia, a boa vontade de ajudar. É isso que já não houve injustiça, não estava. Foi isso que Jesus quis dizer para os judeus com essa parábola. Não está havendo injustiça. É apenas nós estamos querendo beneficiar e ajudar aquele. Eu trabalhava na ciência das religiões, eu dava 40 horas de aula, eu tinha contrato com 2 departamentos, mas eu só ganhava no meu departamento de odontologia. E um dia eu encontro um amigo e disse assim, você está ganhando bem, né? Porque as pessoas só verem o lado daquele trabalhador que reclamou, que ele estava achando que estava havendo injustiça. E ele me disse assim, você está ganhando bem, né? Em 2 departamentos. Eu digo, não, meu salário é o mesmo, eu sou lotado no departamento de clínica e odontologia social, receber o salário por lá. Aqui, em Ciência das Religiões, eu faço um trabalho de amor. É como se eu, durante o dia, fizesse a minha tarefa de profissão, e de noite eu viesse prestar o meu lado espiritual. Ele olhou para mim e disse assim, você não ganha nada com esse trabalho aqui de Ciência das Religiões. Eu digo, não. Você está me chamando de bobo, você está querendo me enrolar. Eu digo, não, meu filho, você pode ver o meu lerite, meu contra-cheque, que eu ganho igual a outro colega de profissão lá no mesmo departamento. Aí ele olhou para mim e disse, então você é um bobo, porque as pessoas nunca costumam achar que os outros são bons. E aí por isso que Jesus lamentou, por que teu olhar é mau só porque eu sou bom? Então ser bom é o que Jesus enaltece nessa parábola, que ele conta com muita maestria e que muita gente ainda hoje tem uma certa dificuldade de entender o que é que trabalhou a última hora e recebeu a mesma coisa. O Espírito N nos dá esse mérito para nós espíritas, que somos reencarnacionistas, quando ele diz que nós, os espíritas, chegamos na 1/10 hora, que nós já trabalhamos com Moisés, já trabalhamos com Jesus, e agora estamos chegando para fechar o que resta do nosso trabalho na 1/10 hora, que é a doutrina dos trabalhadores da última hora. Fantástico isso, porque o doutor Bezerra nos trata assim. Eu até não gostava muito, mas depois que eu comecei a ver as coisas pelo lado judaico, cristão e espírita, eu entendi como o doutor Bezerra é magnífico, é magnânimo nas suas colocações. Estou sem som. Ah, tá. Pronto, agora me ouvem, né? Agora chegou. Nós já estamos aí com 1 minuto e 8 da nossa atividade e nós temos várias perguntas aqui ainda, tanto aqui no YouTube do IGES, quanto também o pessoal que está acompanhando na Rádio Fraternidade e em outros canais, mas nós vamos já nos comprometer, vamos fazer o convite aqui de público para o professor Severino Celestino, para que ele possa voltar numa outra data, nós vamos agendar com ele, para nós continuarmos falando sobre esse assunto, que com certeza é um assunto que interessa muito as pessoas, né?
Tá, professor? Nós vamos procurar novamente para agendarmos uma nova data. Ivana, eu queria aproveitar e dar um abraço aí para a turma da Rádio Fraternidade. Acho que é o Luiz Domingues e outros irmãos lá de Dourados, tem uma rádio também que é a Rádio Fraternidade. A Rádio Web, que tem muita gente boa aí por onde eu passo pelo Brasil que eu encontro. O meu abraço fraterno a vocês e os demais que estão sintonizados conosco. E está aceito o convite, que eu, para falar de Jesus, eu vou até debaixo d'água, eu vou aonde for possível, porque eu sei pouco e acho que a gente tem que estudar e saber um pouquinho mais e deixar um pouco da racionalidade da doutrina, que é tudo que a gente precisa. E foi o que me encantou no Espiritismo, é porque quando eu conheci a doutrina, eu passei 3 anos de dificuldade, mas depois que eu aceitei pela racionalidade, pelo ensinamento, eu vi o quanto eu era incompleto, sem os conceitos, sem as luzes que Kardec traz e o Espírito da Verdade, para a gente entender. E eu digo sempre, estuda Espiritismo para entender Jesus. Eu acho que o caminho é por aí. Muito bem. Nós tivemos hoje aqui vários amigos. Tivemos o Hélio Ribeiro, lá de Niterói, nosso amigo de São Gonçalo. Um abração no Hélio. Estou com saudade, Hélio. Ele estava aqui conosco. Gutenberg Pascoal também, o Guto, também do Rio de Janeiro, aqui conosco. E vários amigos aqui, né, de Goiás, do Rio de Janeiro, de vários estados aí nos acompanhando. Nós agradecemos a todos aí pela deferência, né, por estar aqui conosco. Agradecemos demais a Rádio Fraternidade, essa parceira que nós temos aí, divulgando também a nossa mensagem. E nós vamos terminar, professor, pedindo para o senhor fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser? Prazer, querido. Pode ser, um prazer imenso. Agradecendo a Deus. Só um minuto, professor. Antes de nós fazermos a nossa prece, eu preciso divulgar a nossa live da próxima sexta-feira. Sexta-feira nós estaremos conversando com um vizinho seu. Não sei se o senhor conhece Lúcio Maranhão, de Recife, que é médico oftalmologista. Sim. Lúcio é autor de um livro publicado pela editora Ferro, que é o Evangelho de um Médico, Lucas. E nós vamos falar exatamente com o Lúcio Maranhão na próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar com o Lúcio Maranhão sobre esse tema. Na próxima sexta-feira, depois de amanhã, às 21 horas, nós estaremos com o Lúcio aqui, tá? Um abraço dele por mim, viu? Que Deus o abençoe aí, que vocês tenham assim, um bom trabalho. Obrigado a você toda, obrigado a Toinho aí pelas perguntas muito lúcidas, muito racionais, perguntas realmente que é importante para as pessoas entenderem quem é Jesus, não para defendê-lo, mas para mostrar que ele sempre foi aquela luz que o mundo precisa conhecer e conhecer melhor. Pois é, muito obrigada ao senhor, viu, professor? Muito obrigada mesmo por estar conosco aqui, viu? Ficamos muito felizes aqui. Eu também, eu fiz um trabalho aí com vocês sobre a obra O Céu e o Inferno, nós fizemos um vídeo aí em Goiânia, quando nós estivemos aí, foi muito bom te rever nessa noite. Toninho, muito obrigado, os nossos ouvintes, o pessoal todos os internautas aí, meu abraço, e vamos agradecer a Jesus por esta noite e pedir a Ele que abençoe as nossas vidas e que Ele coloque em nossos corações neste momento de pandemia, de provação, que nós sejamos fortes, firmes na nossa fé, confiante que se Ele nos colocou em casa tem um objetivo, é para refletirmos melhor neste momento em que os homens precisam esquecer do material e buscar o espiritual. Estamos no momento em que o dinheiro, a força e o poder não representam absolutamente nada. Neste momento, o que tem valor é a vida criada pelo Cristo, para a nossa evolução, para a nossa expiação e prova neste planeta que nos eleva e nos leva ao encontro dele. Abençoa Jesus, a nossa querida irmã Ivana, nosso querido irmão Toinho, aqueles que conosco estiveram nessa noite, que as tuas energias iluminadoras e libertadoras cheguem aos seus lares, levando paz, harmonia e muitas bênçãos. E que todos nós possamos reconhecer em ti o nosso Redentor, o nosso Protetor e a nossa luz que nos liberta das trevas da ignorância, do desconhecimento, do egoísmo e do orgulho. Abençoa, Jesus, cada um de nós neste momento, este planeta que passa por esta convulsão, mas que sairá vitorioso, porque estarás conosco, como prometeste,
até a consumação dos séculos. Se conosco, Jesus, esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Toninho, boa noite, muito obrigada, viu, pela sua companhia aqui hoje conosco. Que todos nós possamos ter aí uma noite abençoada de sono, que possamos repousar e estarmos juntos aí na sexta-feira, às 21 horas. Professor, um abraço, fica com Deus. Outro, minha filha, muito obrigado pela oportunidade e que Jesus continue iluminando vocês, é um trabalho libertador. E vá em frente, porque só a verdade realmente liberta. Toninho, um abraço, querido, pela sua participação. Foi muito bom estar com vocês. E até, se Deus quiser, uma próxima oportunidade. Jesus continue conosco. Muita paz a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, gente.